Hey galera, meu nome é Jason e estamos aqui no Dica de Desenho para vocês e para vocês que fazem quadrinhos. Vamos falar sobre balões. No site tem uma postagem que eu fiz falando, explicando sobre balões e conceito, né, de balões também eu expliquei no Dicas e Truques de mangá, né, que eu lancei. A postagem ela tem muitos acessos, então eu tenho certeza que essa é uma dúvida que vocês têm bastante quando vai fazer, né, um quadrinho, um mangá. Então nesse vídeo eu quero explicar para vocês a questão de formato de balão, o lance da setinha do balão, ou outros estilos de balão, balão de grito, balão de sussurro, pensamento, narração, enfim, todas essas questões, colocar texto dentro do balão para vocês terem um geralzão assim de tudo relacionado a balão, para não ter dúvida na hora de fazer, porque esse é um erro que eu vejo muito em mangá iniciante, assim, quadrinho de quem acabou de começar a fazer, são os balões, né? E faz tempo que eu não falo aqui do nosso Apoia-se. Eu quero agradecer a todo mundo que apoiou aí ao longo desse ano, né? Teve várias pessoas que começaram a apoiar e pararam, outros que continuaram. Eu quero agradecer vocês que estão apoiando e quero convidar vocês novos a apoiarem o canal para que em 2018 a gente consiga atingir as metas e possa trazer mais coisa, mais conteúdo para os vídeos. Eu quero fazer enquetes lá no grupo dos apoiadores para que vocês possam votar nos próximos vídeos que vão ser lançados no canal e tal, porque atualmente a gente tem pouco apoiador que assiste o canal. Então se eu fosse fazer enquete agora ia ficar meio que um complôzinho dominando os temas do canal. Então eu preciso que tenha mais gente lá para ter essa interatividade bacana. Então o link está aqui embaixo na descrição. Vá lá, você pode apoiar com R$1 por mês. É quase nada, enfim. Você apoia com R$1 por mês, ela já vai estar ajudando, você vai já fazer parte do grupo e vai ter um contato mais direto comigo, onde eu vou poder, por exemplo, analisar sua história, caso você faça um quadrinho ou seus desenhos através de lá. Então, apoia aí, a gente precisa de vocês. Então vamos começar a falar de balão. A primeira coisa que vale dizer é que existem vários tipos de balão, né? Então mesmo que você esteja fazendo o mesmo tipo de balão, ele pode variar o formato dele de várias formas. Um balão de fala comum, por exemplo, ele pode ter várias formas diferentes de acordo com o estilo de cada artista. Então a primeira coisa que vale a pena eu dizer é que eu vou ficar muito preso aqui no meu estilo, né, que é o que eu sei fazer, mas eu quero que vocês se concentrem mais nas coisas que eu estou passando e não tanto no estilo que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou passar aqui mais ou menos um guia de cada tipo de balão, né, que, pelo menos os mais conhecidos. Primeiro é o balão de fala comum, geralmente ele é um círculo, isso vai variar de acordo com o estilo de cada artista, né. Se você pegar muitos mangás japoneses, você vai ver que esse balão ele não é assim, né, horizontal, ele é mais assim, mais vertical, por causa do método de escrita deles, né, que é todo vertical. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Eu estou só mostrando cena aqui. Eles são todos verticais. Como eu disse, dependendo do estilo do artista, esse formato vai variar, né? Tem alguns que fazem ele bem retinho assim nas extremidades e aí só nessa lateral que ele vai ficar mais arredondado, por aí vai. Tem uns que vão usar formatos mais quadrados, tem várias cenas dos meus mangás que eu uso formatos mais quadrados assim. Eles são, né, um arredondado, mas ele é mais quadriculado. Isso tudo para balão de fala, né, ele vai variar bastante. Se você pegar aqui o exemplo, por exemplo, do quadrinhos A2, por exemplo, é muito bom. Você vai ver esse formato dos balões, todos os balões, essa setinha dele vai ter esse jeitinho. Aí eu consigo pegar exatamente uma página que não tem. Aí. Pois é, galera, infelizmente o vídeo cortou. Ali não mostrou, então, essas outras coisas aqui que eu fiz. Então vou dar uma explicada rápida nisso que eu tinha feito. Aqui eu tinha representado, né, o balão usado no quadrinhos A2, por exemplo, né, que é com essa puxadinha aqui, ao invés desses tracinhos, que, né, essa setinha que a gente usa geralmente, né, que é fazer o balão completo como um círculo, igual eu tinha feito, e aí só adicionar a setinha depois. Aqui eu tinha exemplificado, né, que vários artistas, na verdade a maioria, o comum é você ver essa setinha com volta, né, direcionada para quem está fazendo a fala, né, para o personagem que está falando. E daí eu já tinha partido para balão de narração, né, que são aqueles balão, por exemplo, que realmente está narrando a história, ou que está falando tipo,
tanto tempo depois, ou sei lá, falando do lugar, não sei, na sala da justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. E daí é um balão geralmente quadrado. Às vezes pode ter algumas firulas, né? Se você pega o One Piece, por exemplo, tem várias vezes que é o quadrado assim, mas ele tem tipo um negocinho assim e vai descendo. Tem várias vezes que tem assim, ou às vezes usa um pergaminho e daí faz a fala aqui. Enfim, aí de acordo com cada tipo de história, o balão de narração pode ser um pouco diferente. E por último eu tinha falado do balão de grito, que ele tem esse formato, né, formato de explosão, onde você tem as setas, né, indo para todos os lados. E eu tinha comentado que isso daqui é muito variável de cada artista. Cada artista tem um jeito muito particular de fazer o balão de grito, então realmente para vocês se concentrarem muito mais nos conceitos que eu estou passando aqui e não tanto no estilo, porque o estilo vai ser muito meu mesmo, porque eu nem consigo, né, fazer muito diferente disso. E tinha representado também de novo a setinha aqui na direção do personagem que tá gritando, né, aqui no caso, já que esse é um balão de grito. Enfim, uma coisa que vou pedir para vocês ficarem espertos quando vocês fizeram um balão de grito é exatamente onde vocês vão colocar a setinha para que ela não se misture com essa parte mesmo do balão, né, da explosão, para ela não ficar misturada no meio e você fazer tipo assim, dizer isso aqui é a setinha do personagem. Então você colocar num lugar onde ela quebre o modelo padrão para que você saiba, para que batendo o olho você saiba qual é a setinha que está mostrando qual o personagem está falando. Principalmente se você estiver trabalhando com outro estilo de balão de grito, por exemplo, que é mais assim. Quer dizer, ele é menos arredondado aqui, né? Nas extremidades ele é mais pontiagudo, fica mais difícil de você conseguir encaixar a setinha. Então, fica bem esperto. Eu uso esse tipo de balão aqui raramente, né? Mas quando o grito é mais forte ainda, eu uso como se fosse um medidor. Então esse aqui seria um grito comum, isso aqui seria tipo um mega grito. Até tem um mangá, o Blade, a Lâmina do Imortal, que ele usa um balão que ele é semi-grito, eu chamo, que ele é meio arredondado, mas ele tem uma parte dele que é estourada. Então é como se ele fosse um balão de fala, só que ele tem uma parte meio estourada para ser como se fosse, sei lá, uma fala que é um princípio de um grito. Não chega a ser um grito mesmo, mas não é uma fala comum. Enfim, dá pra você trabalhar todas essas coisas pra ir variando e fazer o leitor ter um entendimento melhor do que seu personagem tá falando e tal. Aí temos o balão de pensamento, que a depender, né, do gênero da sua história, ele pode ser representado de algumas formas diferentes. O mais comum que a gente vê, né, é esse balão em formato de nuvem, cheio de ondinhas, né? Só que se você tá fazendo uma história muito séria, muito adulta, esse balão ele é muito infantil. Então você imagina, por exemplo, nas cenas de discussão do L com o Kira, né? Aqueles pensamentos que eles estão tendo, se todos os pensamentos fossem represados desses balões, né? Como seria um negócio contrastante, não teria nada a ver. Então às vezes é feito também ele ser só um círculo normal, como se fosse o balão de fala, com a diferença de que ao invés dessa setinha, você tem bolinhas indo na direção do personagem que está pensando aquilo. E outro jeito que é bastante usado no mangá também é você simplesmente colocar o texto no ar do lado do personagem que está pensando. É claro que esse último ele é um pouco mais complicado. Embaçou tudo de novo. Enfim, ele é um pouco mais complicado porque se você tem dois personagens numa cena, fica difícil de você perceber que esse texto ele tá vindo de um desses personagens. Então ele é melhor para ser utilizado quando só tem um personagem no enquadramento, para o leitor saber quem é que tá pensando. Se você tiver dois, talvez seja melhor você usar esse tipo daqui ou esse tipo daqui. E nesse você pode fazer, né, tanto a setinha quanto as bolinhas. Aí dá no mesmo, você escolhe. Para quando o personagem está sussurrando, é comum usar um balão todo tracejado assim. E aí ele representa um pouco desse sussurro. Uma coisa interessante para ser dita aqui na linguagem do mangá é que quando, por exemplo, você tem uma cena onde não tem nenhum personagem aparecendo, você não vai usar essa setinha. Geralmente o balão ele tem a ver com o último personagem que fez aquela fala.
Vamos dar um exemplo aqui mais prático para dar para entender. Eu tô fazendo uma cena, aqui tem dois personagens conversando. Imagina a leitura ocidental mesmo. Então esse personagem falou uma coisa, esse personagem falou outra. E aqui a gente continua com a fala dele. Aí vamos supor que nesse outro quadro, para você não ficar desenhando só os personagens dialogando ali parado, você desenha uma cidade e tal enquanto eles conversam. E aí você tem outro balão aqui, com mais fala. Esse balão não vai estar com nenhuma setinha apontando para nenhum personagem, mas você vai automaticamente entender que isso daqui é continuação da fala desse personagem, sem você precisar mostrar ele na cena. Então toma muito cuidado para, por exemplo, você não fazer isso daqui ser fala desse outro personagem, porque o último balão que apareceu era a fala desse. Então se você quiser voltar a falar para esse, o ideal é que você mostre ele falando e depois continue com o balão. Sempre que tiver tipo um balão solto, vamos dizer assim, em uma cena que não tem nenhum personagem, entende-se que essa fala é do último personagem que falou no quadro anterior, por exemplo. Então fique esperto com isso quando você estiver fazendo a sua história, para não confundir a cabeça do seu leitor. É isso, galera. Por enquanto eu espero que esse vídeo já tenha ajudado vocês a fazer o balão no seu mangá, né, da maneira mais bonitinha, que fique mais de acordo ali com a sua história, principalmente para quem quer fazer ele manualmente igual eu faço. Então, antes de terminar o vídeo aqui, vamos mandar os salves desse mês. E todos os salves desse mês são contas com nomes doidos, não são os nomes das pessoas, mas mesmo assim eu vou mandar. O primeiro é o Aventureiro Maluco, salve aí, cara. Aí temos a New Tóquio, não sei se é a revista, não sei se é a cidade do Akira, mas enfim, salve aí para todos os habitantes de New Tóquio. Temos o Naruto Gang também, enfim, então salve aí pra gangue de maloqueiros do Naruto. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, comente aí os vídeos que você quer, o que faltou nesse vídeo. Se você tem alguma coisa que você discorda, que você faz diferente aqui no vídeo também, comente aí, que é sempre interessante as pessoas verem e aprenderem mais. Ativem, né, a notificação para vocês receberem as notificações dos vídeos quando eles saírem, já que agora, né, além dos vídeos dia 10 e dia 25, saem outros vídeos ao longo do mês em dias aleatórios e horários aleatórios. Então é bom vocês ativarem a notificação para sempre receber, para verem o vídeo assim que ele sair. E muito obrigado por ter assistido. Falou, é nóis!